Salve, salve galera, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês hoje para falar um pouquinho de uma ferramenta muito importante da química, que é a tabela periódica. Como eu disse, a tabela periódica ela é uma ferramenta e como toda boa ferramenta a gente precisa compreendê-la, saber usar. Então há um certo mito de que você deve decorar algumas coisas da tabela periódica, né? Não, nós precisamos compreendê-la, tá certo? Então nós vamos dividir esse estudo, que então vai nos levar a essa compreensão, em duas partes. Um estudo histórico, porque tem a contribuição de um cientista muito importante no desvendamento dessa estrutura, e um outro estudo mais específico que são acerca das características ou das propriedades periódicas dos elementos alocados nessa estrutura, beleza? Bora lá então! Bom, primeira notícia, né? A gente tem, por exemplo, ideias de organização de elementos desde lá de Robert Boyle. Robert Boyle já organizava até substâncias de acordo com algumas propriedades, né? Sabor azedo, etc. Mas ali com Lavoisier, né, depois da quebra, da derrubada da teoria aristotélica dos quatro elementos, os elementos foram sendo descobertos no século XVII, no século XVIII, né, no século XIX, especialmente com o advento da eletricidade, e isso foi formando uma quantidade, né, de elementos que precisava ser necessariamente organizado para um posterior estudo. Então, assim, a gente tem Lavoisier organizando esses elementos, mas, tipo assim, por ordem alfabética é muito aleatório, porque se eu desse um outro nome, ele estaria alocado em outro lugar. Né? Então, assim, a primeira notícia que a gente tem assim, de uma organização meio que racional, levando em conta características químicas, físicas dos elementos, é de um jovem rapaz chamado Dobbenheiner, e é conhecido como Tríades de Dobbenheiner. Por que tríades? Porque ele organizava os elementos de 3 em 3, onde o elemento do meio nada mais era do que uma média aritmética das massas dos elementos de menor e de maior massa. Então ele pegava dois elementos, por exemplo, o cálcio e o bário, que tem uma massa maior, como tinham características químicas semelhantes essas duas espécies, ele fazia uma média aritmética, somava uma massa com a massa do outro, dividia por 2 e obtinha como resultado a massa de um elemento, que ele encontrava, que existia ali, que era o estrôncio, e ele alocava esse estrôncio no meio. Ok, isso não foi muito longe, porque a gente tem que sempre pensar que aqui, neste momento, nós estamos falando em cerca de 25, 26 elementos que nós conhecíamos. Só como comparação, hoje nós conhecemos 118, então perceba, está faltando muitas pecinhas desse quebra-cabeça nesse momento. Isso vai levar necessariamente a um erro de praticamente todos os nomes que eu vou citar aqui, com exceção de um para além do seu tempo, beleza? Na sequência, eu selecionei um outro assim que a gente pode pensar que contribuiu significativamente para a construção moderna da tabela, que é o nosso amigo Chancantois, ou Chancantor. O parafuso telúrico, porque a tabela dele era um cilindro, né, em que ficavam numa espiral os elementos alocados, como se fosse um parafuso mesmo. Por isso esse termo parafuso telúrico. Organizava também os elementos em função das suas massas. Perceba, neste momento, a massa era a identidade do átomo, né? John Dalton, ele fundamenta o seu modelo atômico em função das massas atômicas desses elementos. Então, todo mundo pensava, neste momento, que a massa era a identidade. Então, portanto, nada mais justo do que organizar esses elementos em função das suas massas. Mas, mais uma vez, havia falhas na sequência dessa organização. De novo, insisto, porque muitos elementos ainda não haviam sido descobertos, beleza? Depois nós temos a lei do oitavo, eu adoro essa ideia, né, de Newland. E o que ele fez? Ele organizou os elementos como se fossem umas notas musicais. Imagine um teclado, então, com a dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O que ele percebeu é que o sétimo elemento, como a sétima nota musical, repete também, né, vai aumentando o tom, né, mas vai repetindo as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, Dó de novo num tom maior. Então, a mesma coisa os elementos. Ele começa a organizar os elementos, ele percebe que vai aumentando a massa, né, vai diferenciando as características, mas de repente, lá no oitavo elemento, olha só que interessante, ele repete as características do primeiro, então ele coloca embaixo. Então, como se fossem as notas musicais.
Eu acho poético, eu acho bonito. Lembra a ideia de periodicidade da tabela moderna, por isso que está aqui. Eu acho que assim é a perfeita demonstração da descoberta da periodicidade dos elementos, mas obviamente houve falhas porque estava faltando muitos elementos. Mas o nosso nome mais importante nessa construção histórica da tabela, sem dúvida, é de Dmitry Ivanovich Mendeleev. Ele é considerado, né, o pai da tabela periódica porque ele fez algumas observações que nenhum que já haviam organizado por massa, por propriedades químicas, por periodicidade, mas nenhum havia feito ainda. Né? O que ele fez? Então, vamos focar porque essa tabela periódica aqui de nosso amigo Mendeleev, ela é bem importante, é comum questionar em provas de vestibulares, no Enem e etc. Ok? Então, anote aí. Mendeleev, o pai da tabela periódica, primeiro, organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, perceba, não tem nada diferente dos demais que o fizeram também. Mas ele coloca também em ordem de propriedades químicas semelhantes, tipo elementos no mesmo grupo, no mesmo agrupamento, têm propriedades químicas semelhantes. Também não tem muita novidade aí não, mas é aqui que mora a novidade na tabela periódica de Mendeleev. Olha a fotinha dele, um cara icônico, não cortava a barba nem o cabelo, figurasse esse cara, né? Produziu muita ciência de todos os aspectos, né? Era amado por todo mundo na ciência na sua época e ainda hoje, beleza? Esse cara simplesmente conseguiu enxergar o universo conversando com ele, uma coisa impressionante. A tabela periódica, ela nos conta sobre o próprio universo, né? A organização dos elementos organiza o próprio universo, a própria vida, tudo está ali descrito, tá certo? A posição de um elemento pode nos contar, por exemplo, porque o ferro está naquele local, pode nos contar quanto tempo de sol ainda nós teremos nesse nosso sistema solar aqui. Bom, mas está aqui, como eu disse, a grande descoberta de Mendeleev, né? Ele fez, quando a tabela falhava, ele pressupôs, é porque tem elemento que a gente não descobriu ainda. Então ele faz previsões para elementos que ainda não haviam sido descobertos com uma assertividade impressionante. Então hoje, depois de 5, 10, 50 anos que a gente descobriu um elemento que ele fez a previsão, a gente observou que as propriedades que ele determinou eram muito semelhantes às propriedades assim atuais desses elementos. Eventualmente, densidade é exatamente igual, ponto de fusão é exatamente igual. Então ele estava muito além do seu tempo, tá certo? Bom, então assim, duas frases importantes que relacionam a tabela de Mendeleev. Primeiro, organização numa ordem crescente de massa, anote isso, e previsões para elementos que ainda não haviam sido descobertos. Esse é o grande mérito de Mendeleev, tá certo? A tabela dele, assim, né, esse aqui é um esboço da tabela dele original, assim, e isso foi uma contribuição ímpar para a ciência, porque especialmente nos permitiu fazer previsões de interações químicas, de substâncias, de características de elementos, etc. e tal. Foi bem importante essa tabela periódica aqui, tá certo? Mas se você olhar para essa tabela periódica, você vê que ela é um pouco diferente da tabela periódica que você usa na escola, que você tem no livro, tá certo? Por quê? Porque nós tivemos algumas contribuições e algumas descobertas. Vamos a elas aqui, ó. Então, em 1913, Moseley ele faz uma descoberta ímpar, que a identidade do elemento não é a sua massa, a identidade do elemento é o seu número atômico, quer dizer, a quantidade de cargas positivas que um átomo tem no núcleo, ou seja, quantos prótons ele tem. Isso que dá a identidade do átomo. Então é óbvio que se eu fosse organizar a tabela periódica, eu deveria organizar pelo número atômico e não pela sua massa. Então essa é uma contribuição ímpar, tá certo? Então pega a tabela atual, organizada, né, os elementos organizados em ordem crescente de número atômico. A tabela de Mendeleev, o pai da tabela. A tabela é organizada em ordem crescente de massa. Essa é uma grande diferença, tudo bem? Se você colocar uma em cima da outra, você vai ver que há pouca mudança, pouca diferença. Por quê? Pensa comigo. À medida que aumenta o número atômico, também aumenta a massa. Então, raras exceções, né, ali ferro e cobalto, né, você vai ter raras exceções em que o elemento tem uma massa maior, mas um número atômico menor. São poucas e raras exceções, tá certo? E a última contribuição significativa estrutural, nós tivemos mudanças na tabela recentemente, aqui, né, tipo, em 2018, 2019, com a certificação de elementos novos, mas a mudança significativa na estrutura da tabela periódica é dada por esse norte-americano, que é nosso amigo Glenn Seaborg. Seaborg, o que ele fez? Ele sintetizou elementos novos
que tinham características diferentes daquelas observadas. Então a gente teve que criar uma estrutura diferenciada só para alocar esses elementos, né? A gente chama de elementos transurânicos porque são elementos artificiais, né? Os cis-urânicos são aqueles que vêm antes do urânio e são elementos naturais, com exceção de alguns raros que são artificiais. Mas a partir do urânio, ou seja, os trans, quer dizer, o para além do urânio, todos eles são artificiais. E esse cara aqui sintetizou nada mais dos elementos do número atômico 94 até o número atômico 102, quer dizer, uma pancada de elemento. Aliás, tem até o nome de um elemento, né, o Seaborg, que é homenagem a ele. Tem também o Mendeleev, né, em homenagem a Mendeleev e assim por diante. Então a tabela periódica atual, ela tem mais ou menos essa carinha aqui, tá certo? E é essa tabela que a gente vai tentar estender nessa aula de forma estrutural. Então esse primeiro momento, um pouquinho da história da tabela periódica, e agora então a gente vai tentar entender a estrutura. Muita atenção nisso aqui, tá certo? Dá um pause se for necessário, faça as anotações, exige alguma sistematização que a gente vai estudar aqui, tá bom? Bom, então a tabela tem mais ou menos essa carinha aqui, ó. Eu não me preocupei em ser preciso na representação gráfica dela. Ela tem mais ou menos essa cara aqui, tá certo? Assim, hoje a gente pode preencher isso aqui, até o elemento 118, né? Porque já foi oficializado em dezembro de 2019, então isso aqui vem até aqui. O hidrogênio mais corretamente fica aqui. Ah, professor, na minha tabela periódica ele está aqui, ó. Ok, eu vou explicar por que ele está aí, é só uma questão didática, mas esse cara ele não tem local na tabela periódica, nesse bloco como um todo. O certo dele é ficar isolado, é um elemento completamente atípico e por isso deve ficar ali, aqui nessa primeira linha horizontal assim, mas no meio aqui, tá bom? Bom, então a tabela ela pode ser estruturada, né, ela pode ser observada em vários aspectos. Por exemplo, ela tem linhas verticais, tem linhas horizontais, tem cores. Então a gente vai começar a fazer um estudo dessas linhas que contemplam a tabela periódica. Então, por exemplo, as linhas verticais, né, se a gente contar, elas vão de 1 até 18. Essas linhas são chamadas de forma geral de famílias ou grupos. Aqui no Brasil é bem comum o termo família. Então a gente fala assim, a tabela periódica tem 18 famílias. Já é uma informação muito importante, ok? A tabela periódica tem 18 famílias, tá certo? Então são 18 famílias. Algumas dessas famílias recebem nomes sistemáticos, a saber. Então a família 1, 5 delas especialmente, tá bom? Então a família 1 é conhecida como família dos alcalinos ou dos metais alcalinos. Já no próximo slide você vai entender por que metais alcalinos. Os alcalinos, depois a família 2, metais alcalinos terrosos. Daí esse bloco aqui do meio aqui, ninguém tem um nome especial. Mas aí o PAC, que é o órgão que regulamenta a nomenclatura, aceita para cada uma dessas 18 famílias o nome do primeiro elemento. Por exemplo, na família 13, que não tem um nome específico, o primeiro elemento aqui é o boro. Então essa família é conhecida como família do boro. A família 14 é a família do carbono, porque começa com o carboninho. A família 15 é a família do nitrogênio, antigamente o nome era pinictogênios. A família 15, a família do nitrogênio. Depois a 16, a 17 e a 18 tem nomes especiais. Então são 5 famílias que têm nomes especiais. A dos metais alcalinos, a dos alcalinos terrosos, a dos calcogênios, que é a 16ª, a dos halogênios e a famosa dos gases nobres. Então você precisa saber esses nomes, porque isso vai aparecer na forma de um contexto. Por exemplo, o cara fala assim, um halogênio, eu tenho que saber que o halogênio está na 17ª família, porque nas próximas projeções a gente vai dar um significado eletrônico a cada uma dessas famílias bem importante, tá bom? Então, ó, primeira divisão da tabela estrutural. A tabela periódica tem 18 famílias ou grupos, 5 desses grupos têm nomes especiais, alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios na 16, halogênios na 17 e os gases nobres na 18, beleza? E qualquer uma dessas outras famílias pode ser denotada pelo nome do primeiro elemento. Família do ferro, tá lá o ferro lá na 8ª família, beleza? Tudo bem até aí? Então 18 famílias. Ela também é dividida em linhas horizontais, e essas linhas horizontais são chamadas de períodos, e são 7 no total, incluindo o hidrogênio e o hélio na primeira. Não pode esquecer de contar o hidrogênio e o hélio na primeira família, depois vai lá 2, 3, 4, 5, 6, 7 desses períodos. Então, são 18 famílias e 7 períodos. Esses períodos não têm nomes especiais, eles são chamados assim mesmo pelo número. Então, 5º período. Então, ó, vai lá, batalha naval. Ó, um calcogênio do 4º período.
Então, calcogênio, família 16, quarto período, né? Então tá aqui, ó, seria um cara que estaria aqui, ó, quarto período, família 16, que é o calcogênio, beleza? E além dessa estrutura aqui, né, que esse bloco todo, nós temos um bloquinho aqui embaixo, aqui, ó, que fica alocado entre a segunda e a terceira família mais corretamente. Se você pegar 10 tabelas periódicas, você vai ver 9 tabelas duvidosas. Eu acredito que seja um erro. A tabela periódica mais corretinha teria essas séries, são chamadas de séries aqui, tá certo? Essas séries, essas duas séries, os lantanídeos e os actinídeos, entre a segunda e a terceira família. Só que essa tabela ficaria comprida demais se eu colocasse esses dois blocos aqui entre a segunda e a terceira e depois o restante. Então a gente usa essa tabela concisa, essa tabela compacta aqui, onde a gente desce, a gente tira essas duas séries que estariam aqui embaixo, aqui para fora, e a gente gruda esse bloco até a segunda família e depois esse bloco da terceira família em diante. A gente gruda isso aqui e desce isso aqui. Tanto é verdade isso que você vai ver na configuração eletrônica que esses caras aqui não estão aqui. Tem tabela periódica que deixa um quadradinho aqui para dizer que esses caras estariam aqui. Não, não, não. Os elementos daqueles quadradinhos eles colocam aqui no final e esses elementos não têm configuração eletrônica, não têm propriedade desses caras aqui, ok? Mas isso também não vai repercutir em nenhum erro que você vai cometer resolvendo questões sobre tabela periódica ou sobre qualquer coisa que precise de tabela periódica, tá bom? É só uma observação particular minha. Bom, então essas séries têm os nomes dos primeiros elementos, a série dos lantanídeos, porque tem o lantânio aqui, e a série dos actinídeos, porque tem o actínio aqui, beleza? Então vamos lá, de novo, revisando, ó, 18 famílias, algumas têm nomes especiais, cabe a você sistematizar isso. 7 períodos, que são chamados pelos números mesmos, e 2 séries, os lantanídeos e os actinídeos, tá certo? Isso aqui de verdade está aqui dentro da tabela periódica, entre a terceira e a quarta família. Você vê que isso aqui tem até uma classificação, são metais, como esses caras aqui também são, beleza? Fechou? Bom, agora vamos para uma classificação bem importante, bem didática, assim, queridinha de Enem, por exemplo, tá certo? E é uma classificação que todo mundo tem apreço porque fala das cores da tabela. Então, mais uma vez, a tabela de forma geral, basicamente a gente pode dividir, eu já vi tabela periódica com 50 cores, entendeu? Mas a gente pode dividir, assim, didaticamente a tabela periódica em 3 cores importantes. Essa aqui seria uma cor, mais ou menos, tá bom? Você não é obrigado a saber onde fica essa linha divisória. Então, na tabela periódica vem ou em negrito aqui, reforçando isso aqui, ou às vezes ela vem vem colorida mesmo, com cores diferentes. Então, esse grupo aqui que são chamados de metais, por que são chamados de metais? Presta atenção no que eu vou dizer. Porque as substâncias simples que esses elementos promovem, tipo uma barra de ferro é formada só por átomos de ferro que está aqui, ela é sólida, né? Ela é maleável, ela não quebra, né, assim com facilidade, ela conduz corrente elétrica. Então todos esses elementos que estão aqui, neste grupo aqui, as substâncias simples que esses elementos promovem, não é propriedade do elemento não, tá bom? Propriedade do elemento a gente vai estudar na próxima aula. As propriedades das substâncias que esses elementos promovem podem ser resumidas, existem mais, mas essas são as mais importantes, assim, ó. Então, praticamente todos eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que a temperatura ambiente ele é um líquido, apresentam um brilho característico, a gente chama de brilho metálico, só o ouro e o cobre que tem aquele tom meio amarelado, né? No caso do ouro, amarelo mesmo, porque aurum vem do latim amarelo brilhante. O resto é tudo aquela cor da prata, né? Prateado, mas o prateado é a cor da prata, entendeu? Mas é aquele brilho metálico característico, tá certo? Então, o brilho metálico são dúcteis, você consegue fazer fios, né? O ouro é o elemento mais dúctil que tem, com 1 quilo de ouro dá para fazer um fio de 2.000 km de tensão, uma coisa absurda. São maleáveis, capacidade de formar lâminas. Lembra do experimento de Rutherford? Ele fez uma fina lâmina de ouro para fazer o experimento. Dá para fazer lâminas bem fininhas, só pensar no papel alumínio do dia a dia, né? É uma lâmina de ouro bem fininha. São bons condutores de calor e de eletricidade. O ouro aqui é top 10 aqui, hein? E formam ligas metálicas, quer dizer, você pega o ouro, que é maleável, você coloca um pouquinho de prata, coloca um pouquinho de cobre, esse cara vira uma joia. O ouro, por exemplo, 18 quilates, se você colocar 75% de ouro ali, tá certo? Então, assim, são características desses elementos quando formam substâncias simples, tá certo? São características importantes desses elementos. Daí, tem esse bloquinho aqui que eu estou fazendo de azul aqui, ó, com exceção desse pedacinho que eu já vou colocar, porque para não ficar aqui
para deixar demarcadinho. Esse pedacinho azulzinho aqui são os não metais, ou ametais. Mas, professor, eu tenho uma tabela periódica aqui em casa que tem os metais, daí tem os não metais e tem os semimetais. Ó, semimetal é discutível sua existência, tá bom? Eu acho que não rola isso. Tem tabela que tem tabela que não tem. O certo é não ter. Porque assim, ó, você tem um metal, beleza? Ok, ele apresenta brilho. Um não metal não apresenta brilho. Se você falar, mas esse elemento aqui tem mais ou menos brilho. Então você falou a palavra brilho. Então é metal. Então, ou é metal ou é ametal, beleza? Você não precisa se preocupar com essa treta. Se o cara der uma tabela periódica com semimetal, você responde as questões com a tabela com semimetais, beleza? Mas não é uma discussão. Você também não precisa saber quem que era, semimetal, etc. Eu gosto da tabela com metal, ametal, e aí esse grupo que também não é metálico, mas tem características específicas que são os gases nobres. Quais são as características dos ametais? Poxa, é opositória dos metais praticamente. Só que tem ametais que são sólidos, líquidos e gasosos. Eles não conduzem corrente elétrica, não têm brilho, não são maleáveis, não são bons condutores de calor na eletricidade, não formam ligas metálicas. Então, a gente pede para você memorizar essas principais propriedades aqui e quando falarem dos ametais, você... oposição aos metais, só lembrar e usar a palavrinha não na frente, tá bom? E os gases nobres, essa coluninha 18ª família, que tem algumas características peculiares. Por exemplo, todos eles são gasosos, por isso chamam-se gases nobres. Eles são inertes, daí o termo nobre, eles não reagem. Cuidado com a palavrinha, não se misturam. Claro que mistura. Gás nobre se mistura. Tem gás nobre misturado aqui no ar. Mas eles não reagem, não interagem. Não é não se mistura, eles não reagem. São pouco reativos. E a palavra para isso é inerte, tudo bem? Eles formam moléculas monatômicas. Leitura, eles não se ligam a ninguém. Devia se chamar gases snobs dessa forma, concorda? Não gases nobres, porque eles não interagem com ninguém. Não é tão verdade isso. Em condições bem específicas, pressões, temperaturas, catalisadores, a gente consegue fazer compostos com gases nobres, mas em condições normais, ambientes, a gente não tem composto com gás nobre, tá certo? É uma classificação bonitinha. E o hidrogênio que não está aqui, ele é atípico, 99% do universo formado por ele, então não preciso nem falar muito sobre ele, né? É um caso especial, um caso de amor que a gente tem pelo hidrogênio, tá certo? Tudo bem? Então, ó, nós já fizemos a classificação da tabela de acordo com as linhas verticais e horizontais, agora com as cores, e nós vamos agora para uma classificação estrutural bem mais específica, tá certo? Bastante atenção nesses dois últimos slides. Então, primeiro, tá aqui a tabelinha. Eu fiz uma divisão das cores, tá vendo essas coresinhas aqui? Olha o que nós temos escrito aqui, ó. O esquema abaixo mostra o subnível ocupado pelo elétron mais energético dos elementos da tabela periódica. Então, nesse momento, é imprescindível que você recorde, que você saiba fazer a distribuição eletrônica dos elementos para entender isso aqui com bastante característica. Então, se você não assistiu a aula de distribuição eletrônica, vai lá, corre, assiste a aulinha de distribuição eletrônica, tá lá na playlist de atomística para você poder compreender isso aqui melhor, tá certo? Se a gente pegar todo e qualquer elemento desse bloquinho laranja aqui, ó, os alcalinos e alcalinos terrosos, você vai ver que o subnível mais energético dele é o subnível S, o subnível mais energético. Nesse bloquinho amarelo, o subnível D, nesse bloquinho verdinho, o subnível P, e nesse bloquinho azulzinho, o subnível F. Então, esses aqui são metais, a gente já dividiu na aula passada, dá mais ou menos uma linha aqui, né, dos metais para lá, terminam em S e em D, e os ametais P, e aqui metais também, que é o subnível F, tá bom? As séries também são metais, tá certo? Bom, primeira informação importante, vamos lá. Ó. Toda vez que o elemento terminar com subnível S ou P, mais energético, nós chamamos esses elementos de representativos. E quando ele termina em D ou em F, a gente chama de transição. Então anota isso. A definição é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês com a distribuição eletrônica aqui, mas por hora... a informação pela informação. Terminou em SP, ele é chamado de representativo. Terminou em D e F na distribuição, ele é chamado de transição, tá bom? Então, professor, mostra aí pra gente ver. Tá bom, vamos lá. Aqui são os transição, só que assim, ó, aqui é F, tudo bem? Transição. Aqui é D, transição, só que são dois blocos diferentes. Então, se eu falar assim, ó, um elemento de transição, ele pode estar aqui ou pode estar aqui. Então, esse transição aqui, ó, os amarelinhos são chamados de transição externos, e esses aqui, os azuizinhos, ou seja, da série, são chamados de interno. Vou te ajudar a lembrar. Ó. Por que são chamados de internos? Lembra do slide passado onde eu disse que eles estavam verdadeiramente
Eles estavam aqui dentro, lembra? Entre a segunda e a terceira família. Por isso que eles são chamados de metais de transição internos, porque eles estão lá dentro. E esses aqui são externos porque eles são externos mesmo, eles estão aparentes aqui, tudo bem? Então, os metais de transição internos, metais de transição externa, beleza? Vamos fazer a distribuição de alguns elementos. Ó, o sódio, número atômico é 11, estou fazendo distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá vendo que terminou em S? Tcharam! Se eu fizesse do cálcio, que está aqui embaixo, ia terminar em S também, tudo bem? Então, olha o que eu posso dizer. É importante você entender isso. Ó. O sódio é um metal alcalino representativo, porque terminou em S, tá vendo? Então, o sódio é um metal alcalino representativo. Tudo bem? Agora, dá uma olhadinha no ferro. Ó. O ferro, olha como é que ele termina. O subnível mais energético dele é o D, tá vendo? Então, o ferro é um metal de transição externo, tudo bem? Por que ele é de transição? Porque ele terminou em D. Terminou em D, é um metal de transição, beleza? Certinho? Não. Vamos pegar aqui o oxigênio que está aqui, ó, fazendo a distribuição eletrônica dele. Ó. 1s2, 2s2, 2p4. Tá vendo que terminou em P? Então, todo mundo desse bloquinho verde aqui, se fizer a distribuição, vai terminar em P. O oxigênio é um não metal representativo, tudo bem? Tranquilo? Eu não vou distribuir aqui, se você duvidar, vai lá e faz a distribuição de qualquer um aqui, que você vai ver que vai terminar em F, e ele será um metal de transição interno, tudo bem? Porque termina em F, fechou? Vamos para o próximo slide, isso aqui é muito importante, tá bom? Vamos para o próximo slide. Bom, tem a distribuiçãozinha, essas famílias aqui já eu conto um pouquinho mais para você, vamos lá. Bom, então primeiro está aqui, ó, eu trouxe para cá a informação que a gente tinha lá. Os subníveis de energia, os períodos, para a gente fazer um estudo dos períodos aqui, as famílias aqui. Lembrando que SP é representativo, D e F transição, tá bom? Então vou voltar à distribuição eletrônica. Coloquei lá, ó, do que tinha no slide passado. Ó, a distribuição eletrônica do sódio, a distribuição eletrônica do ferro e a distribuição eletrônica do oxigênio, fechou? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Tá vendo esse período aqui? Vou colocar a informação aqui. Ó. Primeiro, a camada de valência de qualquer um elemento aqui indica o período desse elemento. Como assim, professor? Olha lá no sódio. Ó. Olha lá. Qual que é a última camada do sódio? Tá vendo que é a terceira camada? Olha em qual período que ele se encontra. Terceiro período. Então, qualquer elemento que você distribuir, isso é mágico, não? É lindo isso. Tabela periódica, o universo conversando com você. Nossa, não sentiu orgulhoso? Legal. Tá bom. Então, qualquer elemento que você fizer distribuição, dá uma olhadinha no ferro. Ó. Qual é a última camada do ferro? É a quarta. Cuidado que a terceira camada aqui é que tem o subnível mais energético, mas não é a última camada, beleza? A última camada aqui é o maior número, é a quarta. Olha só em qual período ele se encontra? No quarto período. Isso é mágico. Se você fizer desses caras aqui, você vai encontrar no sexto e no sétimo período. Então aqui tem a última camada sexta, os lantanídeos, e os actinídeos a última camada sétima, porque lembra, eles estão aqui dentro. Seguindo aqui, ó. Fechou? Tudo bem. Agora vamos a um cuidado. Para os elementos representativos, quem são os representativos? Termina em SP. Ah, cuidado, tá vendo que é importante memorizar, associar isso? Os representativos, os elétrons da camada de valência indicam sua família. Como assim, professor? Vamos pegar o sódio. O sódio é o elemento representativo, termina em S, tá certo? Ó. Então vamos dar uma olhadinha quantos elétrons tem na última camada dele. Tá ali, ó. Pá, 1. Tá vendo? Um elétron na última camada? Qual família ele se encontra? A1. Isso é lindo também, não? Então, se o elemento é representativo, você pega os elétrons da última camada, ele vai indicar a família. O P também é representativo, só que tem um probleminha. E isso deu origem a uma classificação que possivelmente você já ouviu, né? Teu professor já contou, você já viu no livro lá, aquela família 1A, 2A, grupo B. Isso é coisa louca, mano. Ninguém devia saber disso aí. Né? Tipo, parece loucura esse negócio aí. Burrice esse negócio aí de A, B. Que é B? É de 1 a 18. É recomendação oficial do INPAC. Denotar as famílias de 1 até 18, beleza? Agora, de onde saiu esse negócio de 1A, 2A, 5A, 6A? Dá uma olhadinha aqui. Olha só o oxigênio. A última camada dele, tá vendo? Ó, tem 2 elétrons na segunda camada aqui e mais 4 elétrons na segunda camada aqui. Daí 4 mais 2 dá 6. E você está vendo que ele não está na sexta família, ele está na 16ª família. Na 16ª família. Na 16ª família, não é 6. Então, por isso que ele era comumente chamado de 6A. Fica fácil você falar 6A. 6A
Está na família 6A. A família 6A tem 6 elétrons, entendeu? Então, eu já vi livro didático, o cara colocar assim, ó, terminou em P, você soma 10. Então, por exemplo, terminou em P, tá vendo? Na última camada tem 6. 6 mais 10, 16. Tudo bem? Faz sentido isso? Não? Ok. Então, qualquer um que terminar em P, você pega quantos elétrons tem na última camada, porque ele é representativo, soma 10, daí vai dar a alocação dele na família correspondente. Então, por exemplo, o nitrogênio está aqui do lado, ele termina assim, ó, 2s2, 3p3, dá 5. Só que terminou em P, soma 10, daí dá 15, 15ª família. Tá certo? Os de transição, a gente pode calcular assim. Só que eu vou mostrar no final para vocês como é possível identificar a família de maneira bem simplesinha, tá bom? Então, ó, para os elementos de transição, a soma dos elétrons da valência com os do subnível mais energético indica a família. Professor do céu, como assim? Vamos pegar o ferro. O ferro é um elemento de transição, tudo bem? Então, quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem 2. Então, 2 elétrons na última camada, tudo bem? Mas quantos ele tem no subnível mais energético? O subnível mais energético é o D6. Então, são 6. Então, o que ele está mandando aqui? Somar os elétrons da última camada, 2, mais do subnível mais energético, 6. 2 mais 6, 8. Qual família se encontra? Na 8ª família. Tcharam! É mágico isso. Fala sério. Então, para os elementos de transição, você pega os elétrons da última camada e soma os elétrons do subnível mais energético. Professor, é meio confuso. Ok, você tem que sistematizar. Dá um pause, vou fazer aqui, ó, pause. Dá um pause, fez um pause aí, dá um print, ok. Anota e estuda isso. Fechou? Ou volta o vídeo. Tá, mas eu vou, pra gente fechar, vou te mostrar uma coisa muito legal. Presta atenção, olha que mágico isso. Tá vendo que na família 1 termina com S1? Quantos elétrons cabem no subnível S? Não são 2? S1, S2. Quantos? Aqui não é o bloco D? Olha que lindo isso. Aqui não é o bloco D? Adivinha quantos quadradinhos tem amarelinhos aqui? Quantos elétrons cabem no D? Não são 10? Adivinha o que está aqui, ó? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Quantos elétrons cabem no P? 6? Adivinha quantos bloquinhos verdinhos tem aqui? Tá lá, meu querido. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Adivinha quantos azulzinhos tem aqui? 14. Eu parei aqui, mas só porque é F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Então, olha que lógico isso, que racional. Pensa bem. Você terminou em D7. Você está fazendo isso, terminou em D7. Está aqui, ó. 2 do S, que já passou, mais 2 mais o 7, são 9. Terminou em P3, tudo bem? 2 do S que passou, mais 10 do D, então são 12. Mais 3, 15. É lindo isso. Fica aí para você essa informação. Queridos, obrigado pela atenção. Não deixe de assistir a próxima aula, muito importante, que é de propriedades periódicas. Espero vocês lá. Fui!